Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, com muita alegria, a gente dá início ao nosso devocional Dia a Dia com Charles Spurgeon. E a partir de agora, toda quinta-feira, a gente traz uma mensagem deste grande pregador inglês para as nossas vidas, né? A gente sentiu a necessidade de trazer algo mais para o canal e vamos fazer essa série de devocionais. Toda quinta-feira a gente traz uma mensagem de Charles Spurgeon para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para nos alimentarmos mais com a palavra de Deus, amém? Hoje eu quero te apresentar quem foi Charles Spurgeon. Esse grande pregador inglês, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Foi um dos maiores evangelistas do século XIX. Primogênito de 16 irmãos, Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834 em Kelvedon, na Inglaterra. Passou por dificuldades financeiras com seus pais, teve que viver na infância com seus avós e os seus avós lhe iniciaram na fé cristã. E essa fé, veio com uma fome por livros, por leitura. Ele era notável, precocemente notável. Leu muitos livros, entre eles O Peregrino, obra que marcou profundamente a sua vida. E Bunyan relata nesse livro do Peregrino a viagem de cristão, um peregrino espiritualmente abatido que viaja rumo à cidade celestial. O peregrino tenciona levar o leitor a refletir sobre como deve ser vigilante na vida terrena, simbolizada pela jornada de cristão. Então esse livro marcou aí a vida de Charles Spurgeon, foi uma das leituras, das muitas leituras que ele fez na sua infância. Ainda na infância ele ouviu uma palavra que foi confirmada posteriormente durante seus anos de ministério. Um pastor falou para ele: este menino pregará o evangelho a grandes multidões. Spurgeon ele buscava um relacionamento genuíno com Cristo. Por isso, dos 14 aos 16 anos, ele teve uma crise a respeito de sua salvação. Ele teve dúvida, A convicção de pecado perturbava sua alma. Por 6 meses, ele ficou visitando várias igrejas, orou, lutou contra a condenação que ele sentia na própria carne. E certo dia, devido a uma nevasca, ele deteve-se em uma congregação, onde ouviu um simples sapateiro levantar-se e ler: olhai para mim e sede salvos. Isaías 45, 22. E este versículo, olhai para mim e sede salvos, mudou a vida daquele homem completamente. O pregador repetia a passagem e dizia: olhai para mim e não para vocês. Olhai para mim pendurado na cruz. Olhai para mim e não para vocês mesmos. Olhai para mim pendurado na cruz. Olhai para mim morto e sepultado. Em seguida, fixando os olhos em Spurgeon, ele disse: moço, olhe para Jesus. Olhe agora. Spurgeon olhou para Jesus com fé e arrependimento e foi salvo. Por toda a sua vida, ele jamais deixou de olhar para o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, após essa conversão, Spurgeon vai ser batizado e ele vai começar aí o seu ministério. Começa ensinando as crianças na escola dominical, distribuindo panfletos. Aos 16 anos, ele vai pregar o seu primeiro sermão. E aos 18 anos ele já recebe a incumbência de pastorear uma pequena congregação. Aos 20 já havia pregado mais de 600 mensagens e fora convidado a pastorear a igreja de New Park Street, na região metropolitana de Londres. E em Londres ele vai causar muita agitação. Sua pregação ela vai brotar como um manancial no deserto espiritual em que viviam a Inglaterra e outros lugares da Europa naquele tempo. Então muitos foram os que beberam dessa fonte, aberta no meio da palavra da verdade. E isso vai causar desconforto aos religiosos. Aquele homem atraía multidões para a sua igreja. As pessoas se amontoavam para ouvir o que Charles Spurgeon estava pregando o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, não aquele evangelho que as pessoas queriam ouvir, mas o evangelho que transforma, que curava, que sarava a alma das pessoas, o evangelho de Cristo, o evangelho genuíno, que a gente precisa pregar este evangelho hoje. Então, uma das características que chama a atenção na vida de Spurgeon é a sua disponibilidade em servir ao Senhor de todo o coração. Mesmo em meio à adversidade,
uma vez que a dor e o sofrimento foram companheiros inseparáveis de sua vida e ministério. Ele foi um pregador excepcional em todas as coisas. Provou ser um homem dirigido pelo Espírito Santo. Tinha a capacidade de expor a Escritura de maneira simples, clara e compreensível. Porém, ele sentia muitas dores no seu corpo. Ele tinha doenças crônicas. A sua esposa era adoentada. Então, esse homem tinha uma marca, tinha um espinho na carne também que o afligia. Mas não lhe paralisava. Ele continuava pregando a palavra apesar de todas as circunstâncias adversas. Outra marca de Charles Spurgeon é a oração. A oração também foi uma prática contínua ao longo de sua vida. Spurgeon disse certa vez à sua congregação: que Deus me ajude se deixarem de orar por mim, que me avisem, pois naquele dia terei de parar de pregar. Deixe-me saber quando se propuserem a cessar suas orações a meu favor, pois então exclamarei: Deus, dá-me o túmulo neste dia e durma eu no pó. Homem de fé. Outro aspecto em seu ministério era a sua força espiritual, o que nos momentos difíceis lhe permitiu seguir em frente e cumprir a obra que Deus lhe confiara. Uma das maiores dificuldades foi a perseguição que sofreu por causa da sua pregação. Fidelidade, força e clareza e rigidez quanto à doutrina bíblica. Ele não abria mão de pregar o que a Bíblia ensinava. Isso vai resultar em pouca aceitação nele naquele ambiente religioso de 1856 na Inglaterra. Contudo, ele não estava preocupado com seus adversários. A maior preocupação de Spurgeon era instruir a igreja com a doutrina bíblica forte e eficaz. Ainda jovem, como eu já falei das muitas doenças, ele desenvolveu gota e reumatismo, e quanto mais a idade avançava, mais essas enfermidades o debilitavam. A delicada condição de saúde de sua esposa também era outro fator agravante. Aos 50 anos de idade, Spurgeon havia sido responsável pela fundação e supervisão de cerca de 66 instituições religiosas, incluindo igrejas, escolas, seminários, orfanatos, escolas de pastores, revistas mensais e editoras. Dentre seus dons estava a capacidade de escrever. Comunicava sua mensagem escrita tão bem quanto a pregava. Por isso que chegou até nós esse devocional Dia a Dia com Spurgeon, e tem muitos outros. Ele publicou 3.561 sermões e 135 livros. Então é um homem que o ministério frutificou. Até o último dia de pastoreado, ele havia batizado em torno de 14.692 pessoas e preparado centenas de jovens ao ministério. Foi casado com Susanna Thompson, seu amor e inspiração, e teve 2 filhos gêmeos não idênticos, Thomas e Charles. Em 7 de junho de 1881, ele ensinou pela última vez. Suas últimas palavras, já no leito de morte, foram dirigidas à sua esposa. Ele disse: ó querida, tenho desfrutado de um tempo muito glorioso com meu Senhor. Ela então exclamou: ó bendito Senhor Jesus, eu te agradeço pelo tesouro que me emprestaste no decurso desses anos. Spurgeon adormeceu em Merton, França, em 31 de janeiro de 1892, aos 57 anos de idade. 6.000 pessoas assistiram ao culto memorial. No caixão de Spurgeon havia uma Bíblia aberta no texto da sua conversão: olhai para mim e sede salvos. Em seu túmulo estão gravadas as palavras: aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Esse é Charles Spurgeon, que nós vamos nos desfrutar de um tempo lendo o seu devocional, lendo as suas palavras, meditando na palavra do Senhor. Spurgeon era um homem de palavra de Deus, da Bíblia. Então nós vamos sempre ter uma leitura focada na palavra, com um versículo bíblico, uma reflexão para a gente começar o nosso dia cheio de vigor e força na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esteja comigo na próxima quinta-feira para a gente começar a refletir nos devocionais de Charles Spurgeon.